E para a gente falar um pouco sobre a crise na segurança pública no Rio de Janeiro e também sobre a falta do Flávio Dino na Comissão de Segurança Pública, estamos com o deputado carioca Sargento Portugal, que ele é integrante da Comissão de Segurança Pública e também parlamentar lá do Rio de Janeiro. Parlamentar, boa tarde para você, obrigado pelo convite. Eu vou pedir já de antemão desculpa para você que está no chat, porque a gente está com um pequeno problema de conexão. Espero que ele não se manifeste durante a entrevista, mas já peço desculpas antecipadamente. Deputado, obrigado pela participação. Seja muito bem-vindo ao Meio Dia em Brasília. Wilson, meu irmão, muito obrigado pelo convite. Não sei se está chegando bem o áudio aí. Para mim aqui está chegando picotado um pouco. Vamos dividir o que o senhor passou aí, o que é o interesse de todo mundo. E o primeiro ponto, eu faço parte da Comissão de Segurança Pública. Eu sou o único representante da Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro eleito, de todos os partidos. E como hoje a gente estava esperando a presença do ministro Flávio Dino, eu acabei de ver também o meu presidente, Sanderson, que é um deputado muito sério, comprometido em todas as pautas. E eu acho que segurança pública a gente tem que imaginar da forma macro. A gente não pode imaginar o seguinte: um grupo de deputados estão preocupados e outros não. Eu acho que para participar ali, você pode ter diferentes posicionamentos. Até o teu partido ser diferente do que está sendo discutido ali. Mas na hora de falar sobre segurança pública, tem que ter responsabilidade de todos. Por inúmeras vezes, foi pedido para transformar a convocação em convite. A Comissão de Segurança Pública sempre buscou o diálogo para a presença do ministro Flávio Dino. Sempre. E pela segunda vez ele faltou. Entendeu? Como você mostrou bem aí, grande irmão. Um argumento que foi tratar de demarcações de terras indígenas é um assunto importante? Eu acredito que sim. Mas será que o Brasil, hoje, num contexto todo, os estados que vêm sofrendo aí, Rio Grande do Norte, Bahia, Rio de Janeiro, o cenário do Rio de Janeiro de ontem, não era a hora de você parar sobre tudo que você estava fazendo e falar: esse estado precisa de ajuda. O estado do Rio de Janeiro precisa de ajuda. Desde quando eu cheguei em Brasília, eu não paro de falar em guerra civil. Eu não paro de falar em guerra civil. Podem me chamar de maluco, podem me chamar do que quiser, mas eu cheguei aqui com um comprometimento de defender não só a segurança pública, Wilson, como a população do bem. O que me interessa no Rio de Janeiro hoje é a população do bem que está acuada. Está chegando bem aí o áudio? Não, o áudio está chegando bem aqui. Agora, eu só queria fazer uma intervenção rápida, deputado. Vamos falar um pouco sobre a questão do Rio de Janeiro. O senhor acredita que o governador Cláudio Castro vai ter condições de reverter esse cenário lá no Rio de Janeiro? Ou, de fato, o Cláudio Castro precisaria de uma ação federal para que, de fato, para sufocar essas ações de milicianos aí no Rio? Então, vamos lá. A segurança pública, ela é uma coisa, um assunto de polícia, entendeu? Eu já venho falando isso desde fevereiro, Wilson, desde quando eu cheguei aqui para resgatar, você pode puxar aí, desde quando eu cheguei a resgatar minhas falas, no plenário, onde eu venho falando. O ministro Flávio Dino, ele mandou a Força Nacional, ajudou muito, mas ele pode fazer muito mais do que isso, porque a gente precisa de investigações pesadas sobre o tráfico no Rio de Janeiro. Eu fiz aqui um relato sobre tudo isso, entendeu? Sobre as milícias que vêm atuando no Rio de Janeiro. Hoje o Rio de Janeiro está muito dividido. A Polícia Federal, Rodoviária, Força Nacional precisam de um protocolo de ação integrada com as forças de segurança do Estado. Precisamos de muito mais investimento do que a gente está lá. Inteligência e apoio do governo federal, sim. Entendeu? As Forças Armadas, elas precisam ocupar regiões críticas lá, entendeu? Como a Marinha precisa patrulhar o quê? A Bahia, Guanabara, o Exército precisa fazer os bloqueios em estradas e principais rotas de armas e drogas, entendeu? As intervenções federais não trouxeram nenhum resultado. Sabe por quê? Porque gente de fora do terreno coordenou ações em terreno hostil. Hoje, ninguém entende mais do que o Rio de Janeiro, do que o próprio Rio de Janeiro. O ajudar o Rio de Janeiro é trabalhar sob o comando de quem conhece o Rio. Entendeu? O governador tem que pedir ajuda, sim, mas a gente tem que ter a certeza de que quem vai trabalhar ali à frente somos nós. Precisamos de um pacto governamental e social pela segurança pública. Digo a nível de Brasil, não só o Rio de Janeiro, mas quem tem que começar agora é pelo Rio de Janeiro. Rio de Janeiro hoje é o cenário que eu estou vendo um meme de brincadeira aí do Ramais falando do Rio de Janeiro. Então a gente dá muita atenção para lá fora, que tem que ter sim, as pessoas precisam de ajuda, mas o problema do Rio de Janeiro é tão sério quanto, entendeu? Está aqui, ó. Estou falando de polícia do meu estado, que são heróis incansáveis. Entendeu? Os policiais do Rio de Janeiro hoje
tem a notícia de que vão trabalhar agora sem folga. Entendeu? O que está pior pode piorar sim. Entendeu? Eu, como deputado, eu sei muito bem o que eu estou falando. Entendeu? Esse caos do parlamento que eu venho falando desde o início da minha carreira, entendeu? Eu conheço esse problema de perto. Eu conheço. Deputado. Eu fui 24 anos, estava 24 anos na Polícia Militar. Eu sei o que estava passando ali. E hoje a gente tem uma falha muito grande na Polícia Militar. O que aconteceu ontem, Wilson, você pode observar, foi retirado, foi eliminado um marginal, 10. Em contrapartida, o que a população pagou com isso tudo? Eu tenho uma lista aqui, eu relacionei, vou passar aqui para você agora. Aqui. Um vagabundo morto, parabéns, 10. 12 presos, 10. 35 ônibus incendiados, média de valor de cada ônibus, R$400 mil. Um trem incendiado, milhares de pessoas acuadas voltando para casa a pé, dezenas de escolas fechadas, entendeu? O que faltou nisso tudo? Uma ação coordenada. Por que a gente não teve uma ação, já que o governador falou em inteligência, que a inteligência agiu em determinado período, para ir lá e eliminar o marginal, ok. E tem que usar todos os meios necessários para eliminar, sim. Agora, depois o que a gente viu foi uma contrapartida desses marginais, desses vagabundos, para tocar o terror na cidade. Entendeu? Foi tocar o terror. E quando o governador foi questionado sobre isso, ele não teve o que falar. Pode falar, Wilson. Deputado, só para intervir, para ficar um raciocínio mais claro, para não ter problema de interpretação e para saber se de fato eu estou interpretando aqui de forma correta. O senhor fez a correlação em relação à atuação da polícia, né? Enfim, houve essa morte desse miliciano e você também teve essas prisões. Na sua visão, o que deveria ter sido feito? Ok, temos uma ação policial correta, mas ao mesmo tempo o governo estadual, a Secretaria de Segurança Pública, Cláudio Castro, enfim, já deveria ter uma ação de inteligência para prever uma eventual retaliação do crime em relação a essa ação da polícia. É isso, não é isso? Isso aí. Eu achei que faltou uma ação coordenada. Você tem que ter uma mesa de crise. Você senta com todo mundo. Você senta com a Polícia Civil, você senta com a Polícia Militar, você senta com a Polícia Penal, você senta com o DEGASE, você senta com o Corpo de Bombeiro, com a Defesa Civil. Por causa de quê? Porque é prevista essa retaliação. Então tem que ter todo um contingente preparado ali. Então o que eu vi, uma operação bem-sucedida para eliminar um marginal, um vagabundo, um miliciano, ok, é o que eu falo, 10. Só que depois a gente deveria esperar esse resultado que foi feito no Rio de Janeiro aí. E o que vem acontecendo no Rio de Janeiro, isso não é de ontem. Isso não vem acontecendo ontem. Entendeu? Qualquer morador do Rio de Janeiro hoje vive um cenário de guerra. Não tem pirotecnia, não tem aumento, não tem nada. Entendeu? Tem que aceitar ajuda sim, entendeu? Do governo federal. Tem que receber, sim, o envio de Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, entendeu? Da Força Nacional, mas quem tem que coordenar tudo é a Polícia do Rio de Janeiro. Não tem como receber na sua casa, Wilson, alguém que vá mandar na sua casa, porque os melhores estão no Rio. Os melhores estão no Rio. Os melhores policiais do mundo estão no Rio. Eu sou prova viva disso. Só que não adianta você ter o melhor comandado, pelo menos da Polícia Militar, pelo Mr. Magu. Uma pessoa que não tem visão de nada, uma pessoa que não tem experiência de nada, não trouxe resultado nenhum bom desde quando assumiu. Um secretário que está quase 2 anos na frente da pasta e que não apresenta um resultado favorável. Um secretário que está à frente da pasta que tem satisfação de mais de 80% da tropa que ele comanda, que ele não sabe para onde ele vem nem para onde ele vai, que encontra-se perdido nesse estado do Rio de Janeiro. O que ele tem que fazer agora é passar, governador, eu tentei fazer o meu melhor e não consegui. Botar alguém com oxigênio ali para poder recuperar. Esse secretário estava em casa. Eu não sei o que ele veio fazer, Wilson. Eu não sei que expertise que ele trouxe para cá. O da Polícia Civil assumiu agora. Eu acredito que vai fazer um bom trabalho. O da Polícia Penal está trabalhando. O do DEGASE está trabalhando. Entendeu? Então, o que eu espero desse secretário da Polícia Militar, quais os olhos dele? Ele era para estar aqui com a gente agora também, para falar aos olhos dele o que ele acha que está o Rio de Janeiro. Cadê os números? Perdemos território. Cabe à Polícia Militar fazer o serviço ostensivo, sim. Entendeu? Mas não adianta você botar o cara engessado. Não adianta você botar o cara com uma câmera e você abrir a câmera para uma emissora, ver um policial trabalhando. Cadê o elemento surpresa? Cadê os dados preservados?
Entendeu? Quando ele faz isso, ele abre uma câmera com os dados do policial ali, está todo mundo insatisfeito. Então, se hoje o governador tem culpa no que está acontecendo, tem porque não mudou o secretário. Ele tem que aceitar ajuda sim, ele tem que ter um gabinete de crise sim, mas ele tem que falar aqui, quem manda sou eu. A melhor polícia do Brasil é a minha. Entendeu? Eu vou dar todo o aparato para eles poderem trabalhar, Wilson, porque senão o dia de ontem vai se repetir amanhã. Ontem, não foi nem relatado aqui, mas quase 500 famílias tiveram seus filhos por um simples passeio de criança. Inclusive, meus filhos estavam dentro disso, irmão. E eu estava dentro do avião, eu não pude fazer nada. Eu comecei a ligar para um colega daqui, um colega de lá, para saber o que se tinha como garantir a vida daquelas crianças. Sabe por causa de quê? Sabe qual era o risco? Se pelo menos fossem escoltados pela polícia naquele momento ali, poderiam achar que ali dentro tinha alguém, e você imagina 6 inúmeros ônibus de crianças ontem atacados por acharem que ali dentro tinha alguém. Esse é o cenário do Rio de Janeiro. Quem saiu para um passeio ontem, entendeu? Tiveram seus filhos voltando para casa quase meia-noite. Por causa de quê? Porque é um Estado que não consegue garantir por erro de planejamento. Erro de planejamento. O governador, ele é o chefe do executivo. Então ele tem que nomear para as pastas, Wilson, os melhores que ele tem. Pelo menos assim é o que eu entendo. Então fica uma crítica construtiva. Se não mudar o secretário da Polícia Militar, ele vai continuar enterrando agente de segurança pública. Já foram mais de 50 mortos esse ano. Isso é normal? Quando você atira contra o Estado, qual é a sensação de segurança que você vai passar para a população? População essa, Wilson, que está acuada. População essa que não aguenta mais. Seguro caríssimo. A frota de blindado aumentando no Rio de Janeiro. É uma situação delicada. Deputado, desculpa realmente ter te cortado, deputado, porque eu sei que o senhor junta um pouco da tua indignação como morador do Rio de Janeiro, junta também a revolta como ex-integrante da Polícia Militar, como parlamentar, e só que o noticiário hoje está muito quente. Eu ainda estou com o Duda Teixeira para falar sobre o cenário internacional, e eu queria basicamente uma última consideração sua, rápida, resumidamente, sobre o Flávio Dino. O Flávio Dino, ele não foi à Comissão de Segurança Pública. Eu queria que o senhor rapidamente falasse sobre qual foi a visão da Comissão de Segurança Pública e qual é a reação dos deputados em relação à falta do Flávio Dino, justamente nesse momento crítico pelo qual passa o Rio de Janeiro. Rapidamente. Flávio Dino perdeu a chance de comparecer e ouvir, entendeu? Tudo que vem acontecendo. Entendeu? Pela segunda vez, ele falta uma convocação, já não é mais convite. E a Comissão de Segurança Pública vai tomar todas as medidas possíveis, cabíveis. Sabe por causa de quê? Porque nós temos responsabilidade com os nossos estados. Quem está ali não está querendo fazer vídeo engraçadinho, nem buscando like, não. Os parlamentares que ali estão, que eu conheço, que representam a segurança pública, querem discutir sobre segurança pública. Então ele perdeu uma oportunidade. Se ele tivesse ali hoje, eu ia perguntar para ele como a gente vai resolver o estado do Rio de Janeiro? De que forma os envios de tropa que ele está mandando para lá vão atuar? Entendeu? O Brasil espera um posicionamento dele como ministro. Como eu falei, Wilson, eu vou repetir. Tratar dos assuntos indígenas, ok, tem que ser falado. Mas me desculpa, não é mais importante do que a gente está passando no Rio de Janeiro hoje e no Brasil todo, com aumento de violência e de toda a população acuada. Será que a população do bem não interessa a ele? O que fica no ar é essa dúvida, porque esse assunto tem que ser levado à tona, entendeu? Eu vou ser sempre um crítico daqueles que se omitem ao bom diálogo, entendeu? Eu posso chegar na Comissão de Segurança Pública e falar com um cara de outro partido e dialogar com ele para tentar construir o melhor para todo mundo. Agora, a segunda vez que o ministro não comparece é um sinal para todo mundo, entendeu? Que o crime, que o aumento da violência em todo o Brasil não importa para o governo. E encara isso como uma crítica construtiva, entendeu? A gente tem que ter penas mais rígidas. Chegou a hora de a gente conversar com ele, parar de abrandamento de pena, Wilson. Então a gente tem que discutir sobre construção de presídios federais. A gente tem que falar de penas mais rígidas. A gente tem que acabar com saidinha. A gente tem que pegar do ministro e falar o seguinte: como o senhor enxerga o Brasil hoje? É a pergunta que eu faria para ele. E complementando, como o senhor vê o cenário do Rio de Janeiro hoje e de que forma o senhor pode contribuir para toda a população hoje do bem que está acuada e os marginais estão à solta, doutrinando da forma que eles acham melhor, construindo suas leis. No Rio de Janeiro, Wilson, só estendendo aqui um pouquinho, teve a morte de 3 médicos e o senhor viu ali, e todo mundo acompanhou, que eles foram ali e fizeram justiça. Mataram 3, entregaram os corpos e fica por isso mesmo? Cadê o Estado?
Cadê a presença do Estado? Aonde nós vamos parar? Então, da Comissão de Segurança Pública, grande irmão Wilson, e todo mundo que está acompanhando a gente vai continuar trabalhando, nós vamos continuar penalizando todos aqueles que insistem em favorecer o crime. O crime não pode ter vez. O crime não pode favorecer. A população do bem é a maioria e ela merece o nosso respeito e tudo que a gente possa fazer de melhor, grande irmão. Tá certo. Deputado Sargento Portugal, obrigado pela participação aqui no Meio Dia em Brasília. Espero contar contigo em outras participações aqui. Grande abraço.